Esse debate esquentou muito entre muçulmano e cristão, tá? O pastor Cliff reúne pessoas na rua para debater sobre o cristianismo e o islamismo. De uma forma bem respeitosa, eles fazem isso, porém, esse debate foi muito caloroso, digamos assim, e eu quero mostrar esse debate aqui para vocês entenderem também fatos históricos, tanto da Bíblia como do islamismo, tá? Já deixa o seu like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder mais nenhum conteúdo do canal e vem comigo que esse vídeo tá bem legal. Vamos lá. Do motivo pelo qual a conversa tomou essa proporção. Acompanhe conosco. Se a moralidade não é algo relativo, então o que ela é? De onde vem? E se a fé for suficiente para nos salvar, se ela basta para que Jesus tenha morrido pelos nossos pecados, onde fica a moralidade nisso tudo? Onde está a justiça quando alguém comete uma injustiça contra outra pessoa? Se alguém está pagando pelos nossos pecados, como isso se sustenta moralmente? Onde está o equilíbrio moral nessa equação? Porque, para existir moralidade, é preciso existir uma mente. Se não há Deus, não há uma mente superior à humana, o que significa que... Só explicando, a moralidade, ela é o efeito moral do traço do homem. Por que que matar é errado, não matar é certo? Isso que é a moralidade. De onde veio a moralidade? Tá? Obviamente, é a mente humana que define o que é certo e errado. E nesse caso, eu não estou mais certo que você, nem você mais certo que eu. Tudo fica relativo. Por que eu deveria pensar de forma correta? Segundo o cristianismo, você paga ou aceita o pagamento de Cristo quando ele morreu na cruz pelos seus erros, pelos meus erros. Mas como isso é justo para Cristo? Como isso é justo para ele? Deus não é justo com todos? Sim, Deus é justo. Essa é a essência dele. Cristo era Deus em forma humana. Cristo era Deus em forma humana. Ele não era um cara qualquer que Deus mandou. Ei, vai lá e morre pelo pessoal. Não. Cristo era o próprio Deus que decidiu vir e se sacrificar pelo mundo. Vamos direto ao ponto. Quando eu peco contra você, estou basicamente dizendo que você não tem valor. Posso te usar, mentir para você, te enganar, roubar de você. Isso é uma declaração de que você não importa. Então, quando eu faço algo assim, não só estou te desvalorizando, mas também estou desvalorizando Deus, como se ele tivesse feito um trabalho ruim ao te criar. Mas você ainda está fugindo da pergunta. Ao dizer que Deus teve que morrer pelos meus pecados, não estou diminuindo ele? Ele pode me perdoar e ter misericórdia de mim por conta própria? Não, você não está diminuindo Deus porque ele escolheu ser justo, sempre justo, como você mesmo disse. Mas aí vem a pergunta, como ele perdoa? O perdão é só ignorar o erro? É agir como se fosse normal, tipo, meninos serão meninos, nazistas serão nazistas, Hamas será Hamas, Israel será Israel, tudo é relativo? O perdão é a misericórdia de Deus. Ele perdoa porque consegue ver o que está no nosso coração. Quando nos colocamos diante dele e pedimos perdão, ele sabe se somos sinceros. Ele sabe se vamos voltar a pecar ou não. Essa é a base do perdão de Deus. Se você está diante dele, pedindo perdão, aceitando-o e buscando essa redenção, Deus vê o que está no seu coração. Você pode até cair de novo no erro, mas ele viu sua intenção e escolheu te perdoar. A misericórdia dele é suficiente. Deus me entende. Ele me conhece. Está mais perto de mim do que qualquer um poderia estar. Tá, mas como você conhece a mente de Deus? Como sabe que ele pensa assim? Porque ele me deu um livro com essas informações. Qual livro? O Alcorão. O Alcorão? E por que você confia no Alcorão para te dizer a verdade sobre Deus? Porque o Alcorão é factual em muitos aspectos. Eu acredito nele porque vejo sua autenticidade. Você não pode me mostrar duas versões diferentes e dizer que ambas vêm de Deus. Eu só vejo uma versão. Quando vejo 10 versões diferentes, eu questiono. Isso veio mesmo de Deus? Como temos 10 versões? Deus escreveu isso ou foram os seguidores dele? Eles mudaram algo? Mas quando eu vejo uma única versão... Olha, o Alcorão, os muçulmanos, ele tem como base o Alcorão. Então, um livro é a sua base de fé. Um livro. Os cristãos têm Cristo como a sua base de fé, apesar de também ter a Bíblia como um livro de orientação. Mas para os muçulmanos, o Alcorão é não é só um livro, o Alcorão é como se fosse uma divindade, tá? E posso te mostrar a cadeia de autenticidade que eu acredito. Qual é? Você é inteligente o suficiente para saber sobre Zaid ibn Thabit. Você sabe muito bem porque só existe uma versão do Alcorão. Espero que você saiba o que Uthman fez. Uthman? O que ele fez? Ele destruiu todas as versões do Alcorão que não batiam com a que ele escolheu, através de Zaid ibn Thabit. Como você prova isso? É um fato histórico. Se você estudar história, sabe que o terceiro califa, Uthman, reuniu todas as versões diferentes do Alcorão, que não eram idênticas e disse: Zaid ibn Thabit, você decide qual é a versão verdadeira, porque você é a melhor fonte. Tudo bem.
Você pode argumentar isso sem problemas. Não tenho nenhuma questão com isso, mas tenho uma dificuldade intelectual genuína com o que você está dizendo. Sinceramente, sugiro que você estude a história com mais cuidado. Eu mergulhei nela, e parece que você não fez o mesmo com a devida atenção. Zaid ibn Thabit foi contratado pelo terceiro califa justamente para isso. Colocar o texto por escrito. Já existiam versões escritas, mas com variações. E o califa decidiu: você vai definir a versão autêntica e as outras serão destruídas. Isso é um fato histórico, senhor. Não precisa acreditar em mim. Pesquise por conta própria. Nossa, eles estão aí, firmes na chuva. Impressionante. Ele está pregando mesmo com a chuva caindo. Isso é realmente admirável. Quem define o que é um fato histórico são as testemunhas oculares, aquelas que registraram o que realmente aconteceu. Isso aconteceu de verdade. Onde estão essas testemunhas? Bem, obviamente já se foram, assim como as testemunhas da vida de Jesus Cristo também morreram. Você precisa confiar na minha palavra? De jeito nenhum. Não acredite em mim. Não caia nessa. Seria uma grande ingenuidade da sua parte. Não faça isso, ok? Mantenha a mente aberta. Seja honesto e mergulhe nessa história por si mesmo. Existem mais de 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento, sabia? E sim, há variações entre eles. Por isso, é essencial entender um pouco de crítica textual ao estudar o Novo Testamento. E pense bem, ter mais de 5.700 manuscritos é algo incrível. Quando comparamos esses textos, encontramos discrepâncias, e então partimos para a análise. Qual é a evidência mais confiável? É assim que a crítica textual funciona. Agora me diga, como pode ser moralmente justificável que alguém morra pelos meus pecados? Por que Deus não pode simplesmente me perdoar? Ele pode, mas escolheu ser justo. Ele é o juiz. A consequência do pecado é a morte. Alguém precisa pagar o preço dessa pena pelos meus erros. Porque Deus deixou claro: quando eu te desvalorizo, te engano, minto ou roubo de você, isso é profundamente errado. E o resultado dessas ações é que eu mereço a morte. Agora, ou eu pago por essa dívida, ou o juiz assume o meu lugar. E foi exatamente isso que Cristo afirmou fazer. Ele, sendo Deus, se colocou no meu lugar e deu a sua vida por mim. Mas será que Deus é tão sedento por sangue assim? Não parece ser o tipo de Deus em que eu queira acreditar. Então, se você não quer acreditar, não acredite. Mas vamos ser sinceros. Você deu um salto de fé enorme, não baseado em evidências, mas em uma crença cega de que o Alcorão é a palavra de Deus. E mais, para entender essa palavra, esse milagre, com exatidão, você precisa falar árabe. Sabe por quê? Me explique, porque eu adoraria ouvir. Quando você preserva a língua original, o significado completo nunca é totalmente captado por meio de traduções, e eu mesmo descubro o significado. Não é trágico que aqueles que não falam árabe não consigam entender a revelação mais clara de Deus? Quão injusto é isso? Jesus Cristo não pertence a uma única nação. Onde está o centro do Islã? No mesmo lugar desde o século VII. E o cristianismo? Começou em Jerusalém, foi para Antioquia, desceu ao Egito, subiu para o leste europeu, depois para a Europa Ocidental e, finalmente, chegou aos Estados Unidos. Onde está o centro do cristianismo hoje? No Vaticano? Não. A maioria esmagadora dos seguidores de Cristo está na China, Ásia, África e América do Sul. Veja, a fé em Cristo não é restrita a uma raça, nem a um idioma. A fé em Cristo é para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Desculpe, o árabe no Alcorão foi preservado para manter a palavra de Deus, e ele a entregou ao profeta Muhammad, que era árabe. E não venha dizer que o cristianismo é para todos, enquanto o Islã é só para uma nação. Isso é como se Deus estivesse fazendo uma declaração, entende? Eu não disse isso, você está distorcendo. Você acabou de falar. Você está ficando irritado, bravo. Deixa eu continuar. Sou muçulmano, mas não sou um muçulmano perfeito, assim como você não é um cristão perfeito. Mas eu sei que o Islã não é exclusivo para uma nação, um povo árabe ou uma língua. Eu nunca disse isso. Você precisa ouvir de novo o que eu falei. Para entender o maior milagre do Islã, que é o Alcorão, você precisa falar árabe. Sim, precisa. Sabe por quê? Porque ele foi preservado na língua em que Deus o revelou ao profeta Muhammad, que falava árabe. Deixa eu corrigir. Para entender o milagre do Islã, que é o Alcorão, o milagre do cristianismo não é a Bíblia, é Jesus Cristo. Mas no Islã, para entender o milagre, que é o Alcorão, o livro sagrado em sua pureza, você precisa falar árabe. O Alcorão foi traduzido para todas as línguas do mundo, mas com o significado das palavras. Você não pode mudar isso através de traduções. Não é só para uma língua ou um povo. Nós viemos de diferentes origens, de diferentes idiomas, e olha só para nós. Você acabou de dizer que o Islã é só para quem fala árabe. Não distorça as coisas, cara. Não, eu não disse isso. Eu sou de um país árabe, e você disse que o Islã é só para mim. Você me citou mal de novo. Deixa eu repetir pela 10ª vez. O milagre do Islã não é Muhammad, é o Alcorão. E para entender e captar o maior milagre do Islã, que é o Alcorão, você precisa falar árabe. É só isso que estou dizendo. Primeiro, se isso é um debate, você precisa me deixar terminar de falar. Tem que ser dos dois lados, ok? Eu tenho amigos muçulmanos da América do Sul, da Europa. Você disse que o cristianismo está em todo lugar, mas o Islã é para uma nação, uma língua. Tá, você acabou concordando com o seu ponto. Não, eu não disse isso. Ele permaneceu principalmente em uma região, uma nação, eu diria. Então eu poderia dizer que o jornalismo é só para o cristianismo, sabe? O Islã, assim como o cristianismo, se expandiu. É censurado a partir de Meca? Acredite em mim. Ele não quis dizer isso. Se ele disse, nem eu ouvi. Eu o conheço há 35 anos.
Isso é a arte de Deus iluminando... Mas agora tem uma aula. Só não engane as pessoas com informações erradas. Não, vocês estão acusando ele. Não fique dizendo que o Islã é para uma nação, uma língua. Isso é... Olha, eu já deixei claro. Você continua me cortando. Tá me irritando. É óbvio que ele vai responder. Você está colocando palavras na boca dele. Peço desculpas se dei a entender que o Islã é para uma nação. Não acho que tenha dito isso. Não fico bravo com coisas que não me importam. Eu me importo com minha religião, claro. Mas não fico me metendo em outras religiões. Acho que você está só sendo muito questionador. Eu estou respondendo a ele. Então, nosso papel é só passar a mensagem. E a decisão fica com você. Não tem nada de errado nisso. Eu não invento coisas assim. Comenta aí, galera, o que vocês acham que ele quis dizer quando falou que porque Deus amou o mundo, né? E o Islã ser definido só por aquela nação ali em específico. Comenta aí. Eu falo a verdade sobre minha religião e sobre mim mesmo. Eu só sei o que é certo ou errado para mim. Não preciso ficar me intrometendo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não minto para as pessoas. Eu não fico dizendo, o cristianismo fez um monte de coisas horríveis nos anos 800, na Europa e no Oriente Médio. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não invento coisas assim. Eu falo a verdade sobre minha religião e sobre mim mesmo. Não fique distorcendo as coisas só porque você não tem certeza. Você quer nos converter? Você não quer que eu vire muçulmano? Sinceramente, eu não me importo. Realmente não me importo. No fim das contas, eu só me importo comigo mesmo. E isso deveria ser assim. Bom, na verdade, eu me importo. Existe uma maneira de lidar com isso, porque eu conheço geração após geração. Eu não sou muito fã de debates sobre religião e coisas do tipo. No fim, você estava distorcendo as coisas sobre a minha religião. Você me contradisse, e eu respeito seu direito de me contradizer. Afinal, estamos em um ambiente universitário, onde acreditamos na livre troca de ideias. E isso é algo bom. Nós nos respeitamos, mesmo discordando. Eu não curto debater porque, no final do dia, cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas. Beleza. Deixa eu falar uma coisa. A verdade é que tudo o que fazemos é apresentar nossa versão da mensagem. Então, nosso papel é só passar a mensagem, e a decisão fica com você. Segundo, eu gostei muito do que você disse antes, porque confirmou o meu ponto. Você falou que o milagre do cristianismo é Jesus, e que o milagre do Islã é o Alcorão. Essa foi uma declaração incrível, e eu adorei. Sabe por quê? Porque Jesus, de acordo com o que vocês acreditam, esteve presente em um momento específico da história. Vocês creem que ele estava ali, em forma humana, naquele exato momento, e aquele milagre aconteceu, e essa prova estava lá, e você tinha todos os motivos para acreditar. Mas eu posso te mostrar que o Alcorão preservado ainda está aqui, diante de nós. Então, o meu milagre ainda está presente, e eu posso usá-lo para provar às pessoas. Já o seu milagre não está diante de mim, mas eu poderia pegar o Alcorão e mostrá-lo a você, completamente intacto. Não fale algo errado sobre o que você claramente não entende. Esse é o seu problema, não o meu. E é isso que eu vou deixar claro. Na verdade, você disse duas coisas. Moralidade objetiva? Não, esse é o seu problema, cara. Qualquer muçulmano... Isso não convence em nada. Por que não nos amar ao querer nos converter? Isso vira um debate circular. Mas foi bom conversar com você. Foi bom trocar ideias, bom te conhecer, bom bater um papo, senhor. Muito obrigado. Com licença. Lembre-se disso. Não distorça as coisas que você conhece. Não espalhe desinformação. Vão e estudem Zaid ibn Thabit. E como o terceiro califa, Uthman contratou Zaid ibn Thabit para reunir os diferentes alcorões, que tinham vocabulários e palavras diferentes. Estude isso por conta própria, sobre o terceiro califa, Uthman. Ok, foi uma boa conversa. Uau, que debate! O pastor Cliff tem incomodado muita gente com as suas mensagens cristãs. O ministério dele tem causado um impacto significativo, especialmente entre muçulmanos que decidiram se converter ao... E aí, galera, o que vocês acharam desse vídeo? Foi um bom debate? Comenta aqui qual que é a opinião de vocês. Essa briga, entre aspas, né? Eu acho que muçulmanos e cristãos hoje em dia se respeitam bastante, apesar de haver muitos conflitos teológicos. Porém, comenta aqui o que você achou, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que o próximo vídeo que eu vou trazer vai ser surpreendente. Eu acredito que vocês vão gostar. E outra coisa, se vocês querem um livro para aprender mais sobre isso, vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui um livro topíssimo sobre essa diferença e do qual vocês podem estudar mais sobre. O livro vai ficar aqui na descrição, tá bom? E no comentário fixo. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis.